Pra você, o demônio, ele é ruim? Ele é um espírito, uma entidade, uma divindade? Um deus ruim? Faz o mal, faz a guerra? Vamos lá. Cara, primeiro, conceitos de bem e mal são muito relativos, tá? Essa é a primeira situação, tá? Segundo, cara, vamos pensar, se a gente fosse definir Lúcifer como algo do bem ou pro mal, cara, eu diria que ele é neutro, entende? Assim como todos os outros deuses, tá? Pega o Deus cristão, eu sou bem sincero. Gente, eu sempre falo isso, Tata. Se a gente pegar... O pessoal fala, Deus cristão é muito bom. Aí eu falo, mas peraí. Ele jogou dilúvio. Ele testa os seus filhos. Jogou o filho dele na terra, deixou morrer daquele jeito. Isso é bondade? Eu sempre falo isso. Quando eu falo isso, as pessoas ficam... querem brigar comigo. Não, na realidade, cara, por exemplo, Deus cristão, tá? Ele é neutro, cara. Ele não é bom, entende? Cara, olha quantas coisas ele faz de ruim lá no Antigo Testamento, entende? Ele faz coisas boas, faz coisas ruins. A mesma coisa, eu sou sincero, tá? Todos os deuses vão ter essas particularidades, tá? Mas a realidade, eu vejo que tem uma coisa em específica na imagem, principalmente do diabo, assim, tradicional, que faz as pessoas... tremerem na base. Tremerem, cara, que é a ideia do ter cascos de bode, cabeça de bode. As pessoas têm muito medo dessa figura. Eu já acho bonita essa figura, mas entende? Tá bom. Mas essa figura, cara, ela tá relacionada ali ao demônio, né? Justamente por causa ali do deus Pan, que era um deus mais relacionado a uma vida mais natural, entende? Mais tranquila ali, ele tinha as ninfas, né? E aí o que acontece? Quando o cristianismo, ele é criado ali em Roma, né? Ele vai ver essa figura aí como o quê? Como o diabo, como a representação do pecado. Porque daí já não é mais uma vida livre, é literalmente a luxúria. Entende? É o desejo da carne, então não pode mais. Então eles colocam ali, eles começam a atrelar já figuras, já simbolismos ao diabo, entende? Entendi, então, já joga pra ele, é dele ali, ó, a luxúria é dele, é do diabo. Exatamente, não então pode. Por isso que, por exemplo, a gente pega, por exemplo, Lúcifer, tá? Lúcifer, na verdade, ele tem uma regência de ar, entende? Então, consequentemente, ele receberia mais bichos de pena, animais que têm asas e coisas do tipo, tá? Do que necessariamente ele estaria mais relacionado ali com bode, coisa do tipo, tá? Essa é a realidade. Geralmente os deuses mais relacionados a bode ali, demônios mais relacionados a bode, seria Belial, entende? Regente da terra. Belial. Entende? Ele estaria muito mais relacionado a... Cara, o Satã, tá? Ele tem uma relação também com o bode, tá? Satanás. Satanás, tá? Porque ele tem uma relação com o bode, tá? Porque é o seguinte, a gente pega a ideia do... Da onde vem a ideia do Satanás, tá? Ele vem da ideia de um deus chamado Cernunnos, tá? Cernunnos. Tá? E detalhe, eu quero deixar bem claro que isso é uma visão própria do meu segmento, tá? Porque eu sei que vai ter pessoas aí que são da bruxaria que vão começar a falar que o Cernunnos não é Satã. Ok, não é. Perfeito pra você. Pra você não é. Pra mas você pra não é. ele pra mim é. Enfim, o Cernunnos, cara, ele começa a virar o Satã em dado momento da história, tá? Principalmente na época da Inquisição ali, tá? Na época da Inquisição. Então, estamos queimando as bruxas. Inquisição, que é a igreja católica, vai lá e queima as bruxas. Exatamente. Então, estamos queimando as bruxas. Tá, bacana. Quem que é o deus das bruxas? É o Cernunnos. É o mesmo. Eles atrelam a mesma coisa que a gente estava falando no começo. Quem que é aqui que não é da religião cristã, que é o bruxo da cidade, foi ele que matou. Exatamente. Então essa caça às bruxas, ela não vem não vem de agora, né? Vem desde sempre, né? Inclusive, se a gente pegar ali a figura de Lúcifer, né? Cara, o nome verdadeiro do Lúcifer seria Janus Lúcifer, tá? Ou Janus Lucifero. Tá? Inclusive ele tá associado aí a uma vertente de estregueria, tá? Que é uma tipo de bruxaria, tá associado e provavelmente, sou bem sincero, tá? Ele também, em dado momento, foi demonizado por causa da Inquisição e coisas do tipo, tá? Isso eu já tô falando mais de associação aqui do que a um evento histórico, tá? Mas a realidade é como eu disse, sempre que o cristianismo dominava povos, os deuses daquele povo que ele dominou, viravam demônios, entende? Entendi. Então, por exemplo, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles viram vários deuses aqui, entende? E eles viram os índios cultuando deuses. Então, o que eles estão cultuando? Estão cultuando demônios. Não pode não, isso daí é demônio. Agora... Deuses são os nossos, que a gente trouxe. E aí, eles procuram, tá? O deus lá, que estão relacionados ao demônio, que seria o demônio aqui, que é algo, né?
E aí o que acontece? Eles acham a figura do Ayangá. O Ayangá, cara, é um espírito da floresta lá, em formato de serpente. Eles dizem, cara, esse é o demônio. É um demônio. Inclusive o Anhangabaú aqui vem de Anhangá, do Anhangá. Exatamente, é. Então eles falam, esse literalmente é o demônio. Então, ponto. Esse é o demônio, agora a gente começa a catequizar as crianças aqui e é isso, entende? Então o cristianismo ele sempre utilizou do medo para converter pessoas, entende? Sempre utilizou. Agora, voltando à questão anterior, cara, o que Lúcifer representa para nós? Lúcifer, a nova ordem, ela acredita em 3 coisas, tá? 3 coisas principais. O conhecimento, a paz e o amor, tá? Paz e amor. Perfeito? Cara, os 3 resultam um no outro, tá? Então, se tem conhecimento, existe paz, certo? Se tem paz, tem amor. Se tem amor, tem conhecimento, entende? A gente, quando ama alguma coisa, a gente não quer conhecer, a gente quer conhecer. A gente, quando tá amando, a gente não se sente em paz, se sente em paz. Não, mas isso que você falou de se você tem conhecimento, você tem paz, é muito real. Porque não que eu tô falando que, eu sou o suprassumo do conhecimento. Claro que não, longe de mim. Mas quando eu comecei, quando eu saí da minha bolha, quando eu saí da caverna de Platão, saí da igreja e comecei a ver as outras religiões, o olhar das outras religiões, dos outros deuses, que a gente vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, a gente vai realmente tendo paz interior, porque a gente vai vendo que a nossa verdade não é a verdade absoluta, né? Claro, eu acredito numa coisa, igual você falou agora, do jeito que você acredita, beleza, mas eu não acredito nisso. Mas depois que você vai adquirindo conhecimento, você vai ficando em paz, porque você vai vendo que cada um tem sua verdade. E eu não quero mais... Quando eu era da igreja, eu era muito assim, essas religiões aí... Por exemplo, eu cantava em igreja, eu cantava numa banda da igreja católica. Cara, eu não gostava de cantar música evangélica. Porque eu falava, não, o Deus dos evangélicos não é o mesmo Deus católico. E eu tinha gente do grupo de jovens que defendia isso. Não é o mesmo Deus. Porque se fosse, a gente era da mesma religião. E eu defendia que a igreja católica é a única, que é verdadeira, papapá. Vivia sem paz, vivia no interno conflito. Depois que eu saí, que eu comecei a ver as outras religiões, a verdade de cada uma, que eu comecei a ter um pouco de conhecimento, eu vivo em paz. Em paz e amor. Exatamente. Qual que é a visão de Jesus para vocês satanistas, assim? Tá, vamos lá, tá? Polêmica essa pergunta, não? Polêmica essa pergunta? Polêmico, tá, vamos lá. Cara, eu sou bem sincero. Quando eu penso sobre Jesus, tá? Jesus Cristo, tá? Tem gente que me pergunta, você acredita que ele tinha poderes? Você acredita... Cara, eu sou sincero, tá? Eu acredito que várias religiões, tá? Tem seu profeta. Entendi. Tá? Jesus é um profeta de uma religião, tá? Existem outras 300 religiões, menos na verdade, né? Mas existem várias religiões, tá? Que tem seu profeta, entende? Então, por exemplo, a gente pega lá pros muçulmanos, tem o Maomé. Entende? Ele também é um profeta, entende? E aí tem gente que vai dizer, é a mesma coisa que chegar para um evangelho e perguntar o que ele acha de Maomé. Ele vai dizer, cara, não sei, eu sou sincero. Não conheço, não conhece. Não é aqui do meu expertise. Exatamente, não tem muito. Eu não tenho que falar positivamente, também nem negativamente, entende? É só uma figura como qualquer outra figura. Que eu já vi religiosos que você fala que você acredita em outra religião. Não. Tudo diabo. Só Jesus, né? Só Jesus que salva. É complicado. E eu vou dizer uma coisa, cara. Tem muitas pessoas que acham que a gente, tá? A gente acredita que só o nosso caminho é o único e verdadeiro e que vai... Eu sou sincero, tá? Isso a gente não acredita, tá? Isso é um ego muito grande, cara. É um ego muito grande. É um ego... Achar... O que eu acho ego muito grande, tá? Até o Jesus te ama. Complicado. Quando alguém chega e fala Jesus te ama, parece... Isso é passivo-agressivo, viu? Você que fala Jesus te ama para as pessoas achando que você está fazendo um bem, isso é muito invasivo, porque Jesus, ele é da sua religião, é da religião dela. Exatamente. Quando eu chego e falo Jesus te ama, mas eu sempre respondo, eu tenho uma resposta boa agora, eu falo assim, Beelzebub te ama também. A pessoa, sai, cara. E ela não gosta, então quer dizer, não fala Jesus te ama para as pessoas, porque Jesus é da sua fé. Mas é exatamente isso, o ego é tão grande das pessoas acharem que a religião que ela segue, todo mundo tem que seguir, né? E vocês não têm isso, né? Cara, a gente não pensa nisso. Na verdade é o seguinte, tá? A gente acredita que todas as religiões existem, tá? A gente não nega a existência. Todas as religiões existem, ok? Tá? Porém, cada uma existe e ela vai trazer, tá? Pessoas que estão sintonizadas a ela, entende? Então, no cristianismo vai trazer pessoas que estão sintonizadas com o cristianismo. Para os muçulmanos, para o islamismo, no caso, né? Vai trazer pessoas mais associadas ao islamismo e assim por diante, tá? Então, é isso.
tá? Cada um existe dentro da sua egrégora, dentro do seu conjunto de energias, tá? Não existe certo ou errado. Para nós, eu sou sincero, na nossa concepção, tá? Esse é o nosso caminho que a gente está sintonizado. Mas não significa que é o caminho que outra pessoa vai estar sintonizado, entende? Se for pegar, por exemplo, a Bíblia diz, fala contra, por exemplo, invocar os mortos, né? A Bíblia fala contra fazer trabalho com morto, coisa do tipo. Né? Eu adoro invocar Só que os assim, mortos. Só que assim, fala sobre necromancia, né? Só que assim, cara, se a gente for parar pra pensar, os santos católicos é meio que um culto Então, mas eu sempre falei isso. Aos mortos, né, cara? Ué, gente, não é? Exatamente. Gente, eu fui pra Itália agora, Tata Hélio. Eu fui ver o Carlo Acutis e o Padre Pio, que tem a imagem deles aqui. Cara, o corpo deles está exposto lá. Você para pra pensar nisso? O corpo deles está exposto. Isso não é um culto aos mortos? Com certeza, cara. Então... E detalhe, e as pessoas, tá? Elas acham que não. E se a gente for pegar todos os santos, por exemplo, todos os santos, a maioria deles, tá? São romanos, tá? São ali, a maioria é romano. Então, cara, a gente vê que já é uma concepção muito antiga, não é algo de agora, entende? É uma concepção muito antiga. E, cara, é sim, no momento que você olha para um morto e você diz, cara, esse morto me ajuda, isso. É sim, desculpa, uma espécie de culto aos mortos, sim, entende? Eu sempre me perguntei isso também, tá? Você também tem essa visão, então? Então, por exemplo, quando as pessoas olham pra mim e pra gente, da Quimbanda, por exemplo, que a gente cultua a morte, dizem, que horror, os caras cultuam a morte. Vocês também cultuam, eu sou sincero, pessoa, a galera do catolicismo também cultua, entende? Porque se você vai pedir pra um Santo Antônio da vida pra ele te ajudar no casamento, você tá pedindo pro espírito do Santo Antônio. Você tá invocando quem? Você tá chamando quem? Você tá pedindo ajuda pro espírito de uma pessoa que já morreu. Vai pedir pro Carlo Acutis, que é o jovem de 15 anos que tá lá, você tá pedindo pro espírito dele, ainda mais o corpo dele tá lá. Pro Padre Pio também. Até próprio Jesus, né? Jesus, bom, é que Jesus aí tem, pros cristãos ele ressuscitou, então ele já não está mais morto, né? Na crença cristã. Mas para todos os outros santos, eles estão mortos, eles não ressuscitaram, não voltaram da morte na crença. Então é o pedido pro espírito, né?